Achados e Perdidos, Stephen King. Narração: Dani Bernardo. 7. Rogers diz para Holly que pretendia passar pelo menos parte do fim de semana largado na poltrona assistindo ao jogo de beisebol na TV. E na tarde de domingo ele vê mesmo as primeiras 3 entradas dos Indians. Mas aí certa agitação começa a tomar conta de seu corpo e ele decide fazer uma visita. Não a um velho amigo, mas sim a um velho conhecido. Depois de cada uma dessas visitas, ele diz para si mesmo: essa foi a última vez. Isso não faz sentido. E está falando sério. Mas então, 4 semanas depois, ou 8, ou mesmo 10, ele faz o caminho de novo. Alguma coisa o convence a isso. Além do mais, os Indians já estão perdendo de 5 para os Rangers, e o jogo ainda está na terceira entrada. Ele desliga a televisão, coloca uma camiseta velha da Liga Atlética da Polícia. Em seus dias de peso pesado, ele evitava camisetas, mas agora gosta como elas caem retas, quase sem marcar a barriga, e tranca a porta. Há pouco trânsito no domingo, e 20 minutos depois, ele estaciona o Prius em uma vaga no terceiro andar da garagem dos visitantes, adjacente à amplidão de concreto sempre metástase do John M. Cainey Hospital. Enquanto anda até o elevador do estacionamento, ele faz uma oração, como quase sempre faz, agradecendo a Deus por estar ali como visitante e não como paciente. Com muita noção, mesmo enquanto agradece, de que a maioria das pessoas se torna um paciente mais cedo ou mais tarde, ali, ou em um dos 4 outros hospitais bons ou não tão bons da cidade. Ninguém passeia de graça, e no final, até os melhores barcos afundam. Glub, glub, glub. O único jeito de equilibrar isso, na opinião de Rogers, é aproveitar ao máximo cada dia na superfície. Mas, se isso for verdade, o que ele está fazendo ali? O pensamento traz à sua mente um trecho de poesia, ouvido ou lido muito tempo atrás, e alojado no cérebro por virtude das palavras simples. Ah, qual seria? Não insista. Vamos lá à nossa visita. 8. É fácil se perder em qualquer hospital de cidade grande. Mas Rogers fez o mesmo trajeto várias vezes e atualmente está mais inclinado a dar instruções do que solicitá-las. O elevador da garagem o leva até uma passarela coberta. A passarela o leva ao saguão do tamanho de um terminal de trem. O elevador do corredor A o leva ao terceiro andar. Uma passarela o leva por cima do Kinney Boulevard até o seu destino final, onde as paredes são pintadas de um tom de rosa tranquilizador e a atmosfera é quieta. A placa acima da recepção diz: bem-vindo à Clínica de Traumatismo Cerebral de Lakes Region. Celulares e aparelhos de telecomunicação não são permitidos. Ajude-nos a manter um ambiente tranquilo. Agradecemos a cooperação. Rogers vai até a recepção, onde o crachá de visitante já o está esperando. A enfermeira-chefe o conhece. Depois de 4 anos, eles são quase velhos amigos. Como está a família, Becky? Ela responde que todos estão bem. O braço quebrado do seu filho já sarou? Ela diz que sim. Ele já tirou o gesso e vai parar de usar tipóia em 1 semana ou 2, no máximo. Que bom! Meu garoto está no quarto ou na fisioterapia. Ela diz que está no quarto. Roger segue pelo corredor na direção do quarto 217, onde certo paciente reside à custa do Estado. Antes de Roger chegar lá, ele encontra o auxiliar de enfermagem que os enfermeiros chamam de Al da biblioteca. Ele está na casa dos 60 anos e, como sempre, está empurrando um carrinho cheio de livros e jornais. Recentemente, houve um novo acréscimo ao pequeno arsenal de diversões. Um recipiente de plástico cheio de leitores digitais. E aí, Al? Cumprimenta Rogers. Como você está? Apesar de Al normalmente ser bem tagarela, essa tarde ele parece meio cansado e há olheiras profundas sob seus olhos. Alguém teve uma noite difícil. Rogers pensa divertido. Ele conhece os sintomas, pois já teve algumas bem difíceis também. Pensa em estalar o dedo na frente do rosto de Al, como hipnotista de palco, mas decide que seria crueldade. Que o homem sofra sua ressaca em paz. Se está ruim assim à tarde, Rogers odeia pensar em como devia estar de manhã. Mas Al volta a si e sorri antes que Rogers possa passar. E aí, detetive? Não vejo seu rosto por aqui há um tempo.
Não sou mais detetive, Al. Está se sentindo bem? Claro. Só pensando em... Al dá de ombros. Caramba! Não sei em que eu estava pensando. Ele ri. Envelhecer não é para os fracos. Você não está velho, afirma Hodges. Alguém se esqueceu de te dar a notícia. Os 60 são os novos 40. Al ri. Mas que bando de você sabe o quê? Hodges não pode concordar mais. Ele aponta para o carrinho. Meu garoto nunca pede um livro, pede? Al dá outra risada. Hatfield? Ele não consegue ler nenhum livro infantil atualmente. Ele bate na testa com seriedade. Não sobrou nada além de mingau aqui. Se bem que às vezes ele quer um destes. Ele pega o leitor digital Zeppit rosa e bem feminino. Estes aqui têm jogos. Ele joga? Hodges fica perplexo. Ah, não. A coordenação motora dele é bem ruim. Mas, se eu ligar uma das demonstrações, como o desfile de moda da Barbie ou a pescaria, ele fica olhando por horas. As demonstrações ficam repetindo a mesma coisa sem parar. Mas ele por acaso sabe disso? Imagino que não. Bom palpite. Acho que ele gosta dos sons, dos bips, bops e goinks. Volto 2 horas depois. O leitor está na cama ou na janela. A tela está preta. E a bateria descarregada. Mas o que é que tem? Não faz mal. 3 horas no carregador e o aparelho está prontinho para trabalhar de novo. Mas ele não pode ser recarregado, o que deve ser uma coisa boa. Al franziu o nariz como se estivesse sentindo um cheiro ruim. Talvez sim, talvez não, pensa Hodges. Enquanto ele não melhorar, está aqui, em um bom quarto de hospital. Não tem uma vista boa, mas tem ar-condicionado, televisão em cores e, de vez em quando, um Zeppit rosa para o qual olhar. Se ele estivesse são, se conseguisse cooperar na própria defesa, como a lei exige, teria que encarar julgamento por mais de uma dezena de crimes, inclusive 9 assassinatos. 10 se o advogado de acusação decidisse acrescentar a mãe do babaca, que morreu envenenada. Depois, seria a prisão estadual de Waynesville para o resto da vida. E lá não tem ar-condicionado. Pegue leve, Al. Você parece cansado. Que nada. Estou bem, detetive Hutchinson. Aproveite a visita. Al segue pelo corredor e Hodges observa com as sobrancelhas franzidas. Hutchinson? De onde foi que ele tirou isso? Hodges visita aquele hospital há anos e Al sabe seu nome perfeitamente bem. Ou sabia. Caramba, ele espera que o cara não esteja sofrendo de demência precoce. Durante os primeiros 4 meses, mais ou menos, havia 2 guardas na porta do quarto 217. Depois um. Agora, não há nenhum, porque vigiar Brady é um desperdício de tempo e dinheiro. Não há muito perigo de fuga quando o bandido não consegue nem ir ao banheiro sozinho. A cada ano, fala-se em transferi-lo para uma instituição mais barata ao norte do estado. E a cada ano o promotor relembra a todos que aquele cavalheiro, com dano cerebral ou não, tecnicamente ainda está aguardando julgamento. É fácil mantê-lo ali porque a clínica paga boa parte das contas. O departamento de neurologia, principalmente o Dr. Felix Bobineau, o médico responsável, acha Brady Hatfield um caso extremamente interessante. Naquela tarde, ele está sentado em frente à janela, usando calça jeans e camisa xadrez. O cabelo louro está comprido e precisa ser cortado, mas foi lavado e brilha à luz do sol. É um cabelo pelo qual alguma garota adoraria passar os dedos, pensa Hodges, se não soubesse o monstro que ele era. Oi, Brady. Hatfield nem se mexe. Ele está olhando pela janela, sim. Mas estará vendo a parede de tijolos do prédio do estacionamento, que é a sua única vista. Ele sabe que Hodges está no quarto com ele? Sabe que tem alguém no quarto com ele? São perguntas cujas respostas uma equipe inteira de neurologistas adoraria descobrir. Hodges também. E se senta na ponta da cama pensando. Era um monstro? Ou ainda é? Há quanto tempo? Como diz o marinheiro em terra paracorista. Hatfield não responde. Já sei, essa é velha. Tenho centenas. Pergunte à minha filha. Como você está se sentindo? Hatfield não responde. Ele está com as mãos no colo, os dedos longos e brancos unidos frouxamente. Em abril de 2009,
Brady Hatfield roubou o Mercedes-Benz que pertencia à prima de Holly e dirigiu deliberadamente em alta velocidade para cima de um grupo de pessoas em busca de emprego no City Center. Matou 8 e feriu seriamente 12 pessoas, inclusive Thomas Salbers, pai de Peter e Tina, e conseguiu escapar. O erro de Hatfield foi mandar para Hodges, já aposentado na época, uma carta de provocação. No ano seguinte, Brady matou a prima de Holly, uma mulher por quem Hodges estava apaixonado. De forma bastante apropriada, foi a própria Holly quem impediu Brady Hatfield de detonar uma bomba que teria matado milhares de crianças e adolescentes no show de uma boy band, quase literalmente amassando o cérebro dele com o porrete feliz de Hodges. O primeiro golpe do porrete fraturou o crânio de Hatfield, mas foi o segundo que provocou o que era considerado um dano irreparável. Ele foi enviado para a clínica de traumatismo cerebral em coma profundo, do qual era improvável que saísse. Ou foi o que disse o Dr. Babineau. Mas, em uma certa noite escura e tempestuosa de novembro de 2011, Hatfield abriu os olhos e falou com a enfermeira que estava trocando seu soro. Quando pensa naquele momento, Roger sempre imagina o Dr. Frankenstein gritando: "Está vivo! Está vivo!" Hatfield disse que estava com dor de cabeça e perguntou pela mãe. Quando o Dr. Babineau foi chamado e pediu ao paciente que seguisse o dedo dele para verificar o movimento dos músculos extraoculares, Hatfield passou no teste. Nos últimos 30 meses, Brady Hatfield falou em muitas ocasiões, mas nunca com Hodges. Em geral, pergunta pela mãe. Quando dizem que ela está morta, ele às vezes assente, como se entendesse. Mas aí, um dia ou uma semana depois, repete a pergunta. Ele consegue seguir instruções simples durante a fisioterapia e é capaz de caminhar um pouco, embora seja um passo arrastado e com ajuda. Nos dias bons, come sozinho, mas não consegue se vestir. É classificado como em estado semicatatônico. Em geral, fica sentado no quarto, olhando pela janela para o prédio do estacionamento ou para uma foto de flores na parede do quarto. Mas houve certos acontecimentos peculiares ao redor de Brady Hatfield durante o último ano, mais ou menos, e como resultado, ele se tornou meio que uma lenda na clínica. Há boatos e especulações. O Dr. Babineau reage com desdém a isso e se recusa a falar sobre eles, mas alguns auxiliares de enfermagem e enfermeiros falam. E certo detetive aposentado se mostrou um ouvinte ávido ao longo dos anos. Roger se inclina para a frente, com as mãos entre os joelhos, e sorri para Hatfield. Você está fingindo, Brady? Brady não responde. Para que se dá todo esse trabalho? Você vai ficar trancado pelo resto da vida, de uma forma ou de outra. Brady não responde, mas levanta uma das mãos lentamente. Ele quase enfia o dedo no olho. Depois consegue fazer o que pretendia e tira uma mecha de cabelo da testa. Quer perguntar sobre sua mãe? Brady não responde. Ela está morta, apodrecendo no caixão. Você a envenenou. Ela deve ter sofrido muito. Ela sofreu enquanto morria? Você estava lá? Viu tudo? Nenhuma resposta. Você está aí, Brady? Toque, toque. Alô? Nenhuma resposta. Acho que está. Espero que esteja. Ei, vou lhe dizer uma coisa. Eu bebia muito. E sabe do que mais me lembro daqueles dias? Nada. Das ressacas. De lutar para sair da cama com a cabeça latejando, como um martelo em uma bigorna. De me levantar de manhã para mijar e me perguntar o que eu fiz da noite anterior. Às vezes, eu nem sabia como cheguei em casa. Também me lembro de procurar amassados no carro. Era como estar perdido dentro da porra da minha cabeça, procurando uma porta para poder escapar de lá, e só encontrando por volta do meio-dia, quando as coisas finalmente começavam a fazer sentido. Isso o faz pensar brevemente no hall da biblioteca. Espero que seja lá que você esteja agora, Brady. Vagando dentro do seu cérebro semicatatônico e procurando a saída. Só que não tem saída para você. Para você, a ressaca é eterna. É assim? Caramba, espero que sim. Suas mãos doem. Ele olha para baixo e vê as unhas afundadas nas palmas. Hodges as abre e vê as marcas ficarem vermelhas. E renova o sorriso.
Só estou falando, amigão. Só falando. Você tem alguma coisa para dizer? Hatfield não diz nada. Roger se levanta. Tudo bem. Pode ficar aí olhando a janela, tentando encontrar a saída. A que não está aí. Enquanto faz isso, vou lá fora tomar ar fresco. O dia está lindo. Na mesa entre a cadeira e a cama está uma foto que Rogers viu pela primeira vez na casa da Elm Street, onde Hatfield morava com a mãe. É uma versão menor, em um porta-retratos prateado. Mostra Brady e a mãe abraçados em uma praia qualquer, as bochechas coladas, parecendo mais namorados do que mãe e filho. Quando Rogers se vira para ir embora, a foto cai com um estalo seco. Clac! Ele olha para a foto, olha para Hatfield e então novamente para o porta-retratos tombado. Brady. Não há resposta. Nunca há. Não para ele, pelo menos. Brady, você fez isso? Nada. Brady está olhando para o colo, onde os dedos estão novamente entrelaçados frouxamente. Os enfermeiros dizem. Rogers não termina o pensamento. Ele coloca a foto no lugar. Se foi você, faça de novo. Nada de Hatfield e nada da foto. Mãe e filho em dias felizes. Deborah Ann Hatfield e seu docinho. Tudo bem, Brady. Até mais, rapaz. Saindo de cena, hiena. Ele vai embora e fecha a porta. Então Brady Hatfield levanta o rosto e sorri. Na mesa, a foto cai de novo. Clack. 9. Ellen Brand, conhecida como Bram Stoker pelos alunos que fizeram sua aula de fantasia e horror do Departamento de Literatura da Northfield High, está ao lado da porta de um ônibus escolar estacionado na entrada do Riverbend Resort. Ela segura um celular. São 4 da tarde de domingo e está prestes a ligar para a emergência para relatar o desaparecimento de um aluno. É quando Peter Salbers aparece pela lateral do restaurante do hotel, correndo tão rápido que o cabelo voa para longe da testa. Ellen é sempre correta com os alunos. Gosta de deixar clara a divisão entre professor e aluno e nunca tenta ser amiguinha deles. Mas nessa ocasião ela deixa de lado o comportamento apropriado e envolve Peter em um abraço tão forte e frenético que quase impede que o garoto respire. Do ônibus, onde os outros representantes e futuros representantes de turma da ANHS estão esperando, vem uma onda sarcástica de aplauso. Ellen solta Peter, segura os ombros dele e faz uma coisa que nunca fez com um aluno. Dá uma boa sacudida. Onde você estava? Você perdeu os 3 seminários da manhã e o almoço. Eu estava quase chamando a polícia. Desculpe, senhora Brand. Eu estava enjoado. Achei que o ar fresco me ajudaria. A senhora Brand, acompanhante e conselheira naquele passeio porque dá aula de política americana, assim como de história americana, acredita nele. Não só porque Peter é um de seus melhores alunos e nunca deu problema antes, mas porque o garoto parece enjoado. Bem, você devia ter me informado, diz ela. Achei que tinha decidido voltar de carona para a cidade ou algo assim. Se alguma coisa acontecesse com você, eu seria responsável. Não percebe que vocês são minha responsabilidade quando fazemos um passeio de turma? Eu perdi a noção do tempo. Comecei a vomitar e não quis ficar lá dentro. Deve ter sido alguma coisa que eu comi, ou uma dessas viroses. Não foi nada que ele comeu e Peter não pegou nenhuma virose. Mas parte do vômito é verdade. É nervosismo. Medo puro, para ser preciso. Ele está morrendo de medo de encarar Andrew Halliday amanhã. Pode dar tudo certo. Ele sabe que tem uma chance que dê certo. Mas vai ser como passar uma linha pela cabeça de uma agulha em movimento. Se der errado, ele vai estar encrencado com os pais e com a polícia. Bolsas para a faculdade? Pode esquecer. Talvez fosse até preso. Então, passou o dia vagando pelas trilhas que atravessam os 12 hectares da área do resort, repassando o futuro confronto repetidamente. O que ele vai dizer? O que Halliday vai dizer? O que ele vai responder? E sim, perdeu a noção do tempo. Peter só queria nunca ter visto aquele maldito baú. Ele pensa, mas eu só estava tentando fazer a coisa certa. Caramba, era só isso que eu estava tentando fazer. Ellen vê as lágrimas nos olhos do garoto e repara, pela primeira vez, talvez porque agora está sem aquele bigode ridículo, no quanto o rosto dele está magro.
Peter está esquelético. Ela larga o celular na bolsa e pega um pacote de lenço de papel. Seque o rosto, diz ela. Uma voz do ônibus grita. Ei, Saubers, pegou alguém? Calha a boca, Jeremy, grita ela sem se virar. E então para Peter. Você devia ganhar detenção de 1 semana por essa gracinha, mas vou deixar pra lá. E vai mesmo, porque detenção de 1 semana exigiria relatório oral para o diretor assistente Walters, que também é chefe de disciplina. Walters questionaria as ações dela e iria querer saber por que ela não disparou o alarme mais cedo. Especificamente se ela fosse obrigada a admitir que não via Peter Saubers desde o jantar na noite anterior. Ele sumiu de vista da supervisão dela por quase um dia inteiro. E isso era coisa demais para uma viagem organizada pela escola. Obrigado, Sra. Brand. Você acha que vai vomitar? Não, não sobrou nada. Então entre no ônibus e vamos para casa. Há mais aplausos sarcásticos quando Peter sobe os degraus e segue pelo corredor. Ele tenta sorrir, como se estivesse tudo bem. Ele só quer voltar para Sycamore Street e se esconder no quarto, para esperar o dia seguinte e poder acabar logo com aquele pesadelo. 10. Quando Roger chega em casa após a visita ao hospital, um jovem de boa aparência e camiseta da Harvard está sentado no degrau da varanda, lendo um livro grosso com um bando de gregos ou romanos lutando na capa. Sentado ao lado dele está um setter inglês, com um sorriso típico de cachorros criados em casas gentis. O garoto e o cachorro se levantam quando Rogers entra no pequeno abrigo que serve de garagem. Ele o encontra na metade do jardim, com a mão fechada e esticada. Rogers bate a mão fechada na dele. Depois os dois apertam as mãos. Jerome recua, segurando os antebraços do ex-detetive e dando uma boa examinada nele. Olhe só para você, exclama ele. Magro como nunca vi. Eu caminho todo dia, explica Rogers, e comprei uma esteira para os dias de chuva. Excelente. Você vai viver para sempre. Quem me dera, diz Rogers e se abaixa. O cachorro estica a pata e Rogers a balança. Como está, Odell? Odell late, o que deve querer dizer que está bem. Entre, convida Rogers. Tem Coca-Cola. A não ser que você prefira cerveja. Coca-Cola está ótimo. Aposto que Odell quer um pouco de água. Viemos andando. Odell não anda tão rápido quanto antigamente. A tigela dele ainda está debaixo da pia. Eles entram e fazem um brinde com copos gelados de refrigerante. Odell bebe água. Depois se deita no lugar de sempre ao lado da TV. Rogers era obcecado por televisão durante os primeiros meses de aposentadoria. Mas agora o aparelho quase não é ligado, exceto por Scott Pelley do CBS Evening News ou por um outro jogo do Indians. Como está o marca-passo, Bill? Nem percebo que está aqui. E é assim que eu gosto. O que aconteceu com o grande baile a qual você ia em Pittsburgh? Não deu certo. Eu disse aos meus pais que eu e a garota percebemos que não temos interesses acadêmicos e pessoais em comum. Rogers arqueia as sobrancelhas. Parece legalês demais para um estudante de filosofia com especialização em culturas antigas. Jerome toma um gole do refrigerante, estica as longas pernas e sorri. A verdade? Essa garota, a Priscila, estava me usando para fazer ciúmes no namorado da escola. E deu certo. Ela pediu desculpas por me enrolar. Disse que ainda podemos ser amigos, etc. Foi meio constrangedor, mas deve ter sido melhor assim. Ele faz uma pausa. Ela ainda tem um monte de bonecas no quarto. Isso me deixou meio nervoso. Acho que não teria muito problema se meus pais descobrissem quem foi o tempero que ela colocou na poção do amor. Mas se você contar para a Bárbara, ela nunca vai me deixar em paz. Eu sou um túmulo, diz Rogers. E agora? Voltou para Massachusetts? Não, vim passar as férias de verão. Consegui um emprego no cais, manobrando containers. Isso não é trabalho para um garoto de Harvard, Jerome. É para este aqui. Tirei a habilitação para equipamentos pesados no inverno. O salário é ótimo. E Harvard não é barata, mesmo com bolsa parcial. Tyrone Feelgood Delight faz uma aparição misericordiosamente curta. Este negão aqui vai carregar carga pesada, seu Rogers. E volta a falar como Jerome em um estalar de dedos. Que anda cortando sua grama. Está bonita.
Não tem a qualidade de Jerome Robson, mas está ótima. Um garoto do quarteirão. Responde Hodges. Isso é uma visita social ou... Bárbara e a amiga dela, Tina, me contaram uma história e tanto. Diz Jerome. Tina ficou relutante de falar no começo, mas minha irmã a convenceu. Ela é boa nessas coisas. Escute, você sabia que o pai de Tina ficou ferido naquele negócio no City Center, não é? Sabia. Se era mesmo o irmão mais velho dela que estava mandando dinheiro para tirar a família do vermelho, bom para ele. Mas de onde vinha a grana? Não consigo descobrir, por mais que eu pense. Nem eu. Tina diz que você vai questioná-lo. Depois da aula amanhã. Esse é o plano. Holly está envolvida? Até certo ponto. Ela está cuidando das investigações. Legal. Jerome abriu um sorriso largo. Que tal eu ir com você amanhã? Vamos reunir a banda de novo, cara. Tocar todos os hits. Hodges pensa. Não sei, Jerome. Um coroa como eu, pode não assustar muito o jovem senhor Saubers. Mas dois caras, principalmente um deles sendo um rapaz de 1,92 m, 15 assaltos e ainda sou lindo, proclama Jerome, balançando mãos unidas acima da cabeça. Odell baixa as orelhas. Ainda sou lindo. Aquele Sonny Liston nem chegou a me acertar. Eu flutuo como uma borboleta. Dou ferroadas como uma... Ele avalia a expressão paciente de Hodges. Tudo bem, me desculpe. Às vezes eu me deixo levar. Onde vai esperar o garoto? Na frente da escola. Não é por ali que os alunos saem do prédio? Nem todos saem por ali. E ele talvez não saia. Principalmente se Tina comentar que falou com você. Ele vê Hodges prestes a retrucar e levanta a mão. Ela disse que não vai falar. Mas irmãos mais velhos conhecem as irmãs mais novas. Posso afirmar por experiência própria. Se o garoto souber que alguém está procurando por ele, deve sair pelos fundos e atravessar o campo de futebol americano até Westview Street. Eu poderia esperar lá de carro e ligar para você se ele aparecer. Você sabe como ele é? Sei. Tina tinha uma foto na carteira. Quero fazer parte disso, Bill. Bárbara gosta daquela menina. Eu também gostei. E ela precisou ter coragem para procurar você, mesmo com minha irmã instalando o chicote. Eu sei. Além do mais, estou curioso à beça. Tina disse que o dinheiro começou a chegar quando o irmão tinha 13 anos. Um garoto novo assim, com acesso a tanto dinheiro. Jerome balança a cabeça. Não estou surpreso de ele estar encrencado. Nem eu. Acho que se você quer mesmo participar, já está dentro. Meu irmão. Esse grito exigiu outra batidinha de punhos. Você estudou em Northfield. Tem algum outro jeito de ele sair além de pelos portões da frente e pela Westfield Street? Jerome pensa. Se ele fosse até o porão, tem uma porta que leva para a lateral do prédio, onde antigamente ficava a área de fumantes. Acho que ele poderia sair por lá, atravessar o auditório e sair pela Garner Street. Posso pedir para Holly esperar lá, diz Hodges pensativo. Ótima ideia, exclama Jerome. Estamos reunindo a banda. O que foi que eu disse? Mas não se aproxime, pede Hodges. Só me ligue. Eu faço a abordagem. Vou dizer a mesma coisa para a Holly. Não que ela fosse fazer isso. Desde que a gente possa ouvir a história. Se eu descobrir, você vai saber, promete Hodges, torcendo para não ter feito uma promessa precipitada. Passe no meu escritório no Turner Building por volta das 2h e vamos para Northfield High às 2h15, para estarmos em posição às 2h45. Você tem certeza de que Holly vai concordar com isso? Vai. Ela não se importa de vigiar. É o confronto que é problemático para ela. Nem sempre. Não, diz Hodges, nem sempre. Os dois estão pensando em seu único confronto, no Mac, com Brady Hatfield, com o qual Holly lidou muito bem. Jerome olha para o relógio. Tenho que ir. Prometi levar Bárbara ao shopping. Ela quer um SWAT. Ele revira os olhos. Hodges sorri. Eu amo sua irmã, Jerome. Jerome também sorri. Na verdade, eu também. Vem, Odell, vamos para casa. Odell se levanta e segue para a porta. Jerome segura a maçaneta, depois se vira. O sorriso sumiu. Você foi aonde acho que foi? Provavelmente. Holly sabe que você o visita? Não. E você não vai contar a ela. Ela acharia muito perturbador. Sim, acharia. Como ele está? Igual. Se bem que... Hodges está pensando no porta-retratos caído.
naquele barulho de clack. Se bem que o quê? Nada. Ele está igual. Você pode me fazer um favor? Diga para a Bárbara falar comigo se Tina ligar e disser que o irmão descobriu do nosso encontro na sexta. Pode deixar. Nos vemos amanhã. Jerome se afasta. Rogers liga a TV e fica feliz de ver que o jogo dos Indians ainda está passando. Eles empataram. O jogo vai ter entradas adicionais. 11. Holly passa a noite de domingo em seu apartamento, tentando ver O Poderoso Chefão Parte 2 no computador. Em um dia normal, teria sido muito agradável, porque ela o considera um dos 2 ou 3 melhores filmes já produzidos, junto com Cidadão Kane e Glória Feita de Sangue. Mas essa noite ela fica pausando para poder andar em círculos pelo apartamento, preocupada. Tem bastante espaço para ela andar. O apartamento atual não é tão chique quanto o do lago, no qual morou por um tempo quando se mudou para a cidade, mas fica em um bairro agradável e é bem grande. Ela pode pagar o aluguel. Sob os termos do testamento de sua prima Janelle, Holly herdou $500,000. Um pouco menos devido aos impostos, claro, mas ainda um belo pé de meia. E graças ao trabalho com Bill Rogers, ela pôde fazer esse pé de meia crescer. Enquanto anda, ela murmura algumas de suas falas favoritas do filme. Não tenho que exterminar todo mundo, só meus inimigos. Como se diz daiquiri de banana. Seus pais não é seu sangue, lembre-se disso. E claro, a fala da qual todo mundo se lembra. Sei que foi você, Fredo, e isso partiu meu coração. Se ela estivesse vendo outro filme, estaria citando outras falas. É uma forma de auto-hipnose que pratica desde que viu a noviça rebelde quando tinha 7 anos. Fala favorita desse filme. Eu queria saber como é o gosto de grama. Na realidade, ela está pensando no Moleskine que o irmão de Tina escondeu tão rapidamente debaixo do travesseiro. Bill acha que ele não tem ligação com o dinheiro que Peter enviou aos pais, mas Holly não tem tanta certeza. Ela fez diários durante quase toda a vida, listando todos os filmes que viu, todos os livros que leu, as pessoas com quem conversou, os horários em que acordava, os horários em que ia para a cama, até a movimentação intestinal, que está em código. Afinal, alguém pode ler os diários depois que ela morrer, como o V, que significa usei o vaso. Ela sabe que isso é um tipo de toque. Ela e a terapeuta discutiram que listas obsessivas são apenas outra forma de pensamento mágico. Mas não faz mal a ninguém. E se ela prefere escrever as listas em moleskines, qual é o problema? A questão é que ela sabe que moleskines não são baratos. Com $2,50, você compra um caderno em espiral, mas o Moleskine com o mesmo número de páginas custa 10. Por que um garoto compraria um caderno tão caro, principalmente se a família estava sem dinheiro? Não faz sentido. E então, seguindo essa linha de pensamento, deixe a arma, pegue os cannoli. É de O Poderoso Chefão original, mas é uma boa fala, uma das melhores. Mande o dinheiro. Fique com o caderno. Um caderno caro que foi enfiado debaixo do travesseiro quando a irmãzinha apareceu inesperadamente no quarto. Quanto mais Holly pensa, mais acha que pode haver alguma coisa aí. Ela volta a assistir ao filme, mas não consegue prestar atenção à amada história com essa coisa do caderno na cabeça. Então faz uma coisa quase inédita, ao menos antes da hora de dormir. Ela desliga o computador e volta a andar, com as mãos unidas às costas. Mande o dinheiro. Fique com o caderno. E a pausa. Exclama ela para o aposento vazio. Não esqueça. Sim, os 7 meses de espera entre o momento em que o dinheiro acabou e quando o garoto Saubers começou a demonstrar sinais de ansiedade. Será que foi porque ele demorou 7 meses para pensar em um jeito de conseguir mais dinheiro? Holly acha que sim. Ela acha que ele teve uma ideia, mas não foi uma boa ideia. Foi uma ideia que o deixou encrencado. O que deixa as pessoas encrencadas quando se trata de dinheiro? Pergunta Holly para a sala vazia, andando cada vez mais rápido. Roubo. Chantagem. Seria isso? Peter Salbers tentou chantagear alguém por causa de alguma coisa no Moleskine? Alguma coisa relacionada ao dinheiro roubado, talvez?
Mas como o garoto poderia chantagear alguém por causa daquele dinheiro se ele é que deve tê-lo roubado? Holly vai até o telefone e estica a mão para o aparelho, mas hesita. Durante quase um minuto, ela só fica ali de pé, mordendo o lábio. Não está acostumada a tomar a iniciativa. Talvez devesse ligar para Bill primeiro e perguntar se não tem problema. Mas Bill não acha que o caderno é importante. Diz ela para a sala. Eu penso diferente. E posso pensar diferente se quiser. Ela pega o celular na mesa de centro e liga para Tina Saubers antes que perca a coragem. Alô? Diz Tina, com cautela e quase sussurrando. Quem é? Holly Gibney. Meu número não apareceu no identificador de chamadas porque não está listado. Sou muito cuidadosa com meu celular, mas ficaria feliz de dar o número para você, se quiser. Podemos falar a qualquer momento, porque somos amigas. E é isso que amigas fazem. Seu irmão já voltou da excursão de fim de semana? Voltou. Ele chegou umas 6 da tarde, quando estávamos terminando de jantar. Mamãe disse que ainda tinha carne assada e batatas, que esquentaria se ele quisesse, mas ele disse que pararam no Dennis no caminho. Depois foi para o quarto. Ele nem quis o bolo de morango, que ele adora. Estou muito preocupada, senhora Gibney. Pode me chamar só de Holly, Tina. Holly odeia ser chamada de senhora Gibney, pois parece que estão falando com a mãe dela. Tá. Ele disse alguma coisa para você? Só oi, diz Tina com a voz baixa. E você não contou que veio ao escritório com Bárbara na sexta? Claro que não. Onde ele está agora? Ainda no quarto, ouvindo os Black Keys. Eu odeio os Black Keys. É, eu também. Holly não faz ideia de quem sejam os Black Keys, apesar de ser capaz de citar todo o elenco de Fargo. Melhor fala desse filme, dita por Steve Buscemi. Fume uma porra de cachimbo da paz. Tina, Peter tem algum amigo com quem poderia ter conversado sobre o que está acontecendo? Tina pensa no assunto. Holly aproveita a oportunidade para pegar o Nicorette em um pacote aberto ao lado do computador e colocar na boca. Acho que não, diz Tina por fim. Ele tem amigos na escola, é bem popular, mas seu único amigo próximo era Bob Pearson, aqui do bairro, e eles mudaram para Denver no ano passado. E namorada? Ele ficou um tempo com Gloria Moore, mas eles terminaram depois do Natal. Peter disse que ela não gostava de ler, e ele não podia ficar com uma garota que não gosta de livros. Com tristeza, Tina acrescenta. Eu gostava da Gloria. Ela me ensinou a passar sombra. Garotas só precisam usar sombra quando chegam aos 30 anos. Diz Holly de forma autoritária, apesar de nunca ter usado maquiagem. A mãe diz que só piranhas usam sombra. Sério? Tina parece perplexa. E os professores? Ele tinha algum favorito com quem pode ter falado? Holly duvida que qualquer irmão mais velho fosse conversar com a irmã mais nova sobre professores favoritos. E também que qualquer irmã mais nova fosse prestar atenção nisso. Ela pergunta porque é a única outra opção em que consegue pensar. Mas Tina não hesita. Ricky Hippie, diz ela e ri. Holly para de andar. Quem? O nome dele de verdade é Sr. Hicker. Peter diz que alguns alunos o chamam de Ricky Hipper porque ele usa camisas e gravatas floridas. Meu irmão teve aula com ele no 9º ano. Ou talvez no 1º, não lembro. Ele dizia que o Sr. Hicker conhecia muitos livros bons. Senhora, quer dizer, Holly, o Sr. Rogers ainda vai falar com Peter amanhã? Vai, não se preocupe. Mas Tina está muito preocupada. Na verdade, ela parece estar à beira das lágrimas, e isso faz o estômago de Holly se embrulhar. Ah, caramba! Espero que ele não me odeie. Ele não vai odiar você, garante Holly. Ela está mastigando Nicorette em velocidade máxima. Bill vai descobrir qual é o problema e vai ajudar Peter. E seu irmão vai amar você mais do que nunca. Promete? Prometo. Ai, o que foi? Nada. Ela limpa a boca e olha para uma mancha de sangue nos dedos. Eu mordi o lábio. Tenho que desligar, Tina. Você vai me ligar se pensar em alguém com quem ele pode ter falado sobre o dinheiro? Não tem ninguém, responde Tina desesperada e começa a chorar. Bom, tudo bem. E como parece ser necessário dizer mais alguma coisa, não se preocupe em passar sombra. Seus olhos são muito bonitos do jeito que são. Tchau. Ela termina a ligação sem esperar que Tina se despeça e volta a andar.
Cospe o chiclete no cesto de lixo ao lado da mesa e limpa o lábio com um lenço de papel, mas o corte já parou de sangrar. Nenhum amigo íntimo nem namorada. Nenhum nome exceto o daquele professor. Holly se senta e liga o computador de novo. Abre o navegador, entra no site da Northfield High, clica em nosso corpo docente e ali está a Howard Ricker, usando uma camisa florida com mangas bufantes, como Tina descreveu. Além disso, uma gravata muito ridícula. É mesmo tão impossível Peter Salbes ter dito alguma coisa para seu professor de literatura favorito, principalmente se tinha a ver com o que ele estava escrevendo ou lendo em um caderninho Moleskine. Alguns cliques depois, o telefone de Howard Ricker aparece na tela do computador. Ainda é cedo, mas ela não consegue se obrigar a ligar para um estranho. Ligar para Tina já foi bem difícil, e essa ligação terminou em lágrimas. Vou contar a Bill amanhã, decide ela. Ele pode ligar para Rick Hip se achar que vale a pena. Ela clica na volumosa pasta de filmes e logo se perde novamente em O Poderoso Chefão Parte 2.